Olá, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro trimestre do mercado de Goiânia vertical, com os dados da ADEME-GO. Vamos começar com algo que é muito importante para o nosso mercado. Estamos vendo aí, vivendo esse céu de brigadeiro que é taxa de juros. Com certeza, isso nos trouxe a um impacto super positivo para o nosso setor. Diria que o nosso setor é um dos mais privilegiados por essa baixa na taxa de juros, por dois motivos básicos. Primeiro, juros ao mutuário. Temos informações, por exemplo, por levantamentos da Abrainc, que a cada 1 ponto percentual que se reduz na taxa de juros ao mutuário, temos um aumento, um acesso de pessoas que podem comprar um imóvel econômico a cada 1 ponto de 800 mil famílias no país. Isso é muito representativo. E também o financiamento, a compra feita pelo investidor. Se temos taxas de juros mais altas, os investidores vão sempre para a cadeia do mercado financeiro. E aí surfam essa oportunidade. Com essa taxa de juros que estamos vivendo, fica muito mais difícil encontrar boas oportunidades no mercado financeiro e aumentam o risco. Qual é a mitigação de risco que o brasileiro gosta? Somos patrimonialistas, vamos para o tijolo, para o prédio, para o empreendimento. Automaticamente vem uma nova entrada de recursos para o nosso mercado através dos investidores, sejam eles profissionais, sejam eles investidores que antes não estavam investindo porque estavam no mercado financeiro. Agora vamos para algo também essencial para o nosso mercado. Temos que olhar o emprego. O emprego realmente é algo que a produção do emprego cada vez melhora mais a busca pelo sonho da casa própria. E isso a gente pode verificar que no estado de Goiás houve uma melhora do emprego. Goiás está entre os 10 estados que conseguiram ter média positiva no saldo de emprego, o que é muito importante para o mercado. Agora vamos entrar em dados e informações do terceiro trimestre do mercado vertical de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Iniciamos por lançamentos. Sem sombra de dúvida, logo nos primeiros 40, 60 dias da pandemia, houve uma freada geral no número de lançamentos. Isso não foi só em Goiânia, não foi só em Aparecida de Goiânia, foi no país inteiro. Não sabíamos o que ia acontecer, a que ponto iríamos chegar durante essa pandemia. Mas houve uma recuperação no número de lançamentos e a gente pode verificar, por exemplo, se pegarmos o terceiro TRI de 19 com o terceiro TRI de 20, teremos um aumento no número de unidades de aproximadamente 16%, no número de unidades lançadas comparando os dois TRI. Se compararmos o VGV, veremos uma diminuição no VGV em níveis de 7%. Ou seja, houve um aumento de lançamentos comparando TRI por TRI com menor VGV. Imóveis mais econômicos foram lançados nesse momento, comparando os trimestres. Ainda sobre os lançamentos, não podemos esquecer que 2019 foi super representativo em número de lançamentos. Foi o maior número de unidades lançadas em nosso mercado dos últimos 5 anos. Então, vínhamos em uma crescente e 19 é o pico dessa crescente em número de lançamentos. Com a decorrência da pandemia durante 2020, houve essa pequena diminuição. Se olharmos os números, vamos verificar que essa diminuição apenas nos auxiliou em ter um estoque, ou seja, uma oferta final menor, porque as vendas foram maiores, conforme vou mostrar agora para vocês. É muito bom vir aqui e poder falar para o mercado sobre vendas realmente fortes, né? Nós temos algo muito significativo. Lembra, comentei há pouco que tínhamos o maior número de lançamentos em 2019 dos últimos 5 anos. Vinha crescendo o pico em 2019. Não foi diferente em vendas. A mesma coisa que vivemos em 5 anos, o melhor momento em 2019.
Só que olha que interessante, se compararmos o número de unidades terceiro trimestre de 19 com 20, são 77% maior o número de vendas. 77%. Olha o tamanho dessa diferença. Se compararmos em VGV, um pouquinho menor, 66%. Mesmo assim, muito significativo. Olha só, são dados importantíssimos que mostram toda a robustez desse mercado, o quanto a gente tem conseguido negociar produtos mesmo durante esse período da pandemia. E são os dois tipos de produto. O produto de necessidade, que é o mais econômico, e também o produto de desejo, né? É algo super importante para podermos pontuar nesse momento. Não podemos ainda finalizar o ano. Temos os números apenas até o terceiro trimestre. Mas só para vocês terem uma ideia, vendemos no decorrer do ano 19, lembrando, o melhor ano em vendas, em torno de 6.800 unidades em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Até o terceiro trimestre, ou seja, até o final de setembro, já vendemos 5.716 unidades. Olha só, com certeza temos mais um trimestre aí, uma ótima oportunidade realmente de finalizar o ano com um número de vendas superior ao melhor ano de dos últimos 5 anos. Olha que interessante aí, né? Durante a pandemia imaginávamos que isso ia ser totalmente o inverso. E aí estamos chegando ao final do ano, esse ano sui generis, que pode nos mostrar um grande ano em nível de vendas. Para corroborar tudo isso que eu falei agora sobre lançamento e vendas, gostariam que vocês olhassem, ele vai nos mostrar o acumulado dos últimos 12 meses, tanto em lançamentos quanto vendas. Então, realmente a gente pode verificar que houve uma variação maior no número de lançamentos e uma maior regularidade no número de vendas. E podemos verificar que no final, em setembro, isso ganhou espaço, ou seja, temos uma menor quantidade de oferta final e as vendas em crescimento. Olha como o mercado realmente está se mostrando muito maduro. Lembra? 2014, 15, 16, 17, a gente vivendo o problema de extrato, né? Grandes empresas e um grande número de extratos aconteceram de maneira geral no país, não só no nosso estado e na nossa capital. O que é muito importante a gente ver é que esse número vem decrescendo desde a aprovação da legislação. Todo ano a gente reduz brutalmente, chegamos a reduzir 47% de um ano a outro. E não podia ser diferente, agora se compararmos 2019 com 2020, mesmo com o período da pandemia, se compararmos de janeiro a setembro dos 2 anos, ainda temos uma diminuição de quase 5% no número de distratos, mesmo passando por uma redução grande no nível de renda e de emprego das pessoas nesse impacto desse problema sanitário que se mostrou também na economia, como não poderia deixar de ser. Então, olha que interessante a gente olhar isso, a regulamentação do distrato trouxe efetivamente para o mercado aquele que avalia se ele pode ou não comprar. Amigos, vamos caminhando para o final dos números da nossa cidade nesse terceiro trimestre. Como não poderia deixar de ser, vamos falar um pouquinho sobre a oferta final, o dito estoque, né? Tem gente que gosta dessa palavra, tem gente que não gosta, nada mais é do que o número de unidades disponíveis à comercialização na mão das incorporadoras, de maneira primária. Vemos, em todos esses anos, vemos os números de lançamentos, de vendas dos últimos 5 anos crescendo. O que aconteceu com o estoque? Ele vem reduzindo. Desde 2016, o estoque em Goiânia e Aparecida de Goiânia vem reduzindo gradualmente. Hoje temos na nossa cidade 7.758 unidades. Nossa cidade e Aparecida de Goiânia. Então estou falando de Goiânia e Aparecida de Goiânia. É um número muito mais baixo. Chegamos a ter números muito maiores, como podemos ver nessa tela de número 33. Chegamos a mais de 13 mil unidades
em oferta final. E hoje estamos nesse número de 7.758. Se compararmos com 2019, como vocês estão vendo aí na tela, temos um final de 19 com 9.313. É efetivamente uma diminuição da nossa oferta final. Para poder mostrar um pouco mais sobre o estoque e oferta final, chamo a atenção para vocês para esse slide, o de número 35. O slide mostra os bairros com maior estoque residencial. Ainda temos no setor Bueno 1.260 unidades, é o maior estoque da cidade. Mas aí teremos Marista, como vocês podem ver, com 857 unidades, Porto Dourado com 463, Faisalville com 329 unidades, setor Oeste com 290, então temos aí a quantidade de unidades que está proporcional também ao desejo das pessoas de onde morar. Para podermos ver algumas coisas sobre o mercado, sobre o que eu falei de desejo e necessidade, vamos olhar um pouquinho o mercado econômico. Se olharmos um pouco o mercado econômico nesse período, podemos constatar algumas coisas. O mercado econômico reduziu em 6,5% o número de lançamentos. Aí eu mostro que um aumento de 26,7% no número de unidades lançadas dos outros segmentos. Lembra que eu falei? Não se esperava uma grande procura pelo imóvel de desejo e ele aconteceu. O mercado viu e também lançou mais nesse período, realmente, se compararmos ao mercado de necessidade. Agora, se separarmos as partes de venda, aí os números realmente mostram que não interessa qualquer um dos dois mercados, o econômico ou os demais segmentos, foram muito bem em vendas. Então, mostra aqueles números que a gente viu em vendas, eles foram dispares, diferentes entre o econômico e os demais segmentos, mas eles mostram toda a impulsão que as vendas aconteceram. E eu queria só falar um pouquinho sobre essa parte de econômico e demais, para poder mostrar essa diferença em relação. Em alguns momentos se imagina que apenas o mercado econômico cresce, e com isso ele consegue puxar o restante. Mas na verdade, nesse ano, a gente viu que aconteceu o contrário. Mais ou menos, não o contrário, porque o mercado econômico cresceu e os demais segmentos cresceram mais ainda, o que foi super importante. Se compararmos a oferta final do econômico do terceiro TRI de 19 com o terceiro TRI de 20, vamos ter uma diminuição de 4%. Mas, se compararmos a oferta final dos outros segmentos, temos uma diminuição de mais de 20%. Olha a diferença aí e que corrobora tudo o que a gente vem falando e apresentando para vocês desses dados do terceiro trimestre de 2020. E para finalizar, gostaria só de dar algumas informações em nível de preço médio do mercado nas duas cidades. O que é importante desse mercado é que não houve uma variação muito grande de preço. Num certo momento da pandemia, se imaginou, e a gente percebeu isso pelas 5 ondas de pesquisa que a Brain fez nacionalmente, que existia por uma parte da população uma expectativa da diminuição do preço de vendas, o que não se verificou. A gente vem subindo um pouquinho acima do IPCA nos últimos anos e ficamos com dados de números exatamente iguais, uma variação de R$ 13,00 por metro quadrado entre o número de 2019 e o número de 2020. Então temos ainda aí próximo a R$ 5.520 o preço médio das duas cidades em termos de metro quadrado privativo. E com essa informação, que também é importante, afinal de contas, poderíamos ter regredido, mesmo que pelo aumento dos insumos precisaríamos ter aumentado o preço, a gente mostra toda a solidez do mercado e termina esse papo sobre o mercado que foi super interessante, mostrando esses números maravilhosos do terceiro trimestre de 2020. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e nos vemos no quarto trimestre de 2020.